A gente vai falar de um tema que é muito importante, que faz parte da vida de todo mundo, com toda certeza, porque em algum momento da nossa vida, quase todos já tivemos lombalgia. Sabe o que é lombalgia? O nome difícil também é conhecido como a famosa dor nas costas. Os dados da Organização Mundial de Saúde mostram que pelo menos 80% da população já passou ou passa por essa situação. Mas será que a gente pode ter uma coluna que não reclama? Para falar sobre esse tema, Notícias do Bem está recebendo ao vivo o fisioterapeuta, Dr. Vitor Cardoso. Dr. Vitor, seja bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pela disponibilidade em nos atender. Bom dia, querido. O prazer é todo meu de estar aqui conversando com vocês e passando um pouquinho de informação, né, para acabar com esse mito e tentar resolver essa tal da lombalgia, né, a dor nas costas que acomete tantas pessoas no dia a dia, ou no trabalho, ou em casa, ou até mesmo nas atividades de lazer que a gente acaba querendo ter e muitas vezes é impedido de fazer porque a gente acaba sentindo aquele desconforto na coluna e tem medo de que acabe piorando. Agora, o número é esse mesmo, o índice é esse mesmo, quer dizer, 80% ou mais de 80% já tiveram ou vão ter ou estão tendo dor nas costas em algum momento da vida? Sim, infelizmente, né, esse realmente é um número. 80% das pessoas vão ter algum desconforto na coluna ou até mais em algum momento de suas vidas. E esse número ele diminui um pouco quando ele começa a se cronificar, que seria aquela pessoa que ela começa a sentir um desconforto e essa dor não passa, ela fica persistente dia após dia. E é aí que a gente tem que começar a se preocupar. Pois é, e quais são as causas? A gente pensa, assim, a gente ouve muito falar desde cedo e desde sempre a respeito de postura. Aliás, eu nem sei se você está me avaliando aqui, não sei nem se eu estou sentado direito aqui, mas enfim. O quanto a postura tem a ver com dor nas costas, o quanto o nosso dia a dia, em frente às telas, tem a ver, essa coisa da gente usar as telas pequenas em que a gente acaba ficando abaixado também. Enfim, quais são as causas da famigerada dor nas costas? As causas, essa é uma pergunta acho que de $1 milhão, né? Porque não, até hoje não se tem uma única causa para uma dor nas costas. A gente costuma dizer que dor nas costas é um evento multifatorial. Isso significa que é um conjunto de fatores que acaba desencadeando o desconforto na coluna ou a tal da lombalgia. Tirando fatos em que eu tive um trauma, caí, tive um acidente, eu bati a minha coluna. Tirando esses fatos que teve um acontecimento, um trauma específico, a dor ela vem decorrendo de um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores entra hábitos de vida, como a prática ou não de atividade física, qualidade do sono, se eu durmo bem, se eu não durmo bem, como é que é o meu ambiente de trabalho, eu me estresso demais, eu não me estresso demais. Tudo isso vai estar somando até desencadear a dor nas costas. Então, é como se fosse um copo. Esse copo ele vai enchendo, quando esse copo chega no talo, lá em cima, eu começo a sentir um desconforto. A gente tem a mania de gostar de culpar, né? De achar um culpado só. Foi aquele exercício que eu fiz na academia, foi só aquele dia, foi só o celular, foi só o computador, quando na verdade é um conjunto de fatores que desencadeou. Às vezes o exercício da academia, a postura que eu fiquei diferente, foi uma gota d'água que desencadeou o desconforto na coluna. Hoje em dia a gente não... Desculpa, pode falar. Não, pode terminar, doutor. Hoje em dia a gente se fala muito que a melhor postura não existe. O mais importante é variar essa postura ao longo do dia. A melhor postura sempre vai ser a próxima. Porque quando a gente fica muito tempo sentado, a gente acaba sentindo um certo desconforto na coluna. E quando a gente fica muito tempo em pé ou muito tempo deitado, esse desconforto ele também acaba aparecendo. Então o mais importante é estar sempre variando essa postura ao longo do dia. Procurar também de vez em quando acabar relaxando a coluna. E não só manter uma coluna tensa ao longo do dia. Entendi. Ou seja, bom, para a gente fechar essa coisa da causa, então, na verdade, uma soma de fatores. Agora, isso é cumulativo até quanto tempo? Quer dizer, as coisas que eu fiz errado, por exemplo, na minha adolescência, na minha infância, estão sendo somadas até hoje? Eu vou ter que pagar essa conta algum dia, tipo cartão de crédito, assim?
vai variar de pessoa para pessoa. Então vamos supor assim, se na minha infância eu não cuidava muito da coluna, mas depois de um tempo eu comecei a cuidar, depois de adulto, provavelmente isso não vai estar me prejudicando. Agora, se desde sempre eu não cuidei da coluna e agora com mais idade eu continuo não cuidando, é claro que tudo isso vai acabar se somando. Mas o importante é entender que o nosso corpo está sempre buscando uma adaptação. Ele sempre vai buscar a melhor resposta. Então, sempre é tempo de começar a criar hábitos de cuidar da própria coluna. Assim, a gente acaba evitando possíveis dores crônicas ou possíveis complicações com o nervo ciático, que também é muito comum. Então, sempre é tempo de iniciar, de recomeçar o cuidado com a saúde. Da prática, é possível ter uma coluna que não reclama, que é o nosso tema hoje? É possível, é possível. Inclusive, a gente tem ótimos resultados hoje em dia. Às vezes, o básico bem feito, ele é muito melhor do que a gente querer inventar muita coisa. Então, fazer uma caminhada todos os dias, evitar ficar muito tempo no celular, evitar ficar muito tempo sentado, evitar passar horas e horas e horas deitado na mesma posição, da mesma maneira. Então, pequenas mudanças de hábitos no nosso dia a dia é possível fazer com que a nossa coluna fique cada vez mais saudável e reclame cada vez menos, cada dia menos. Entra a medicação de alguma forma ou não? É só a atividade física, só a prevenção realmente? Dependendo do caso, sim, é preciso entrar com medicamentos. Claro, o medicamento ele tem o seu papel no tratamento em conjunto. Como a dor nas costas é um evento multifatorial, muitas vezes o tratamento ele vai acabar sendo multidisciplinar também. Então eu preciso do auxílio do medicamento para combater aquela inflamação. Mas eu preciso dos exercícios para evitar com que essa inflamação volte novamente. Porque a gente normalmente pensa que é só uma inflamação que está acontecendo na coluna, por exemplo, né? Só que tem que entender o que provocou essa inflamação. Porque se eu não tratar o que provocou a inflamação, quando passar o efeito do medicamento, a inflamação vai voltar. E cada vez que ela volta, ela acaba voltando mais forte. Por isso que o tratamento ele acaba sendo multidisciplinar, com o auxílio de médico, fisioterapeuta, dependendo do caso, um nutricionista. Em casos de dores crônicas, pessoas que passam anos com dor nas costas, é válido entrar com acompanhamento psicológico junto. Então, tudo isso acaba influenciando. O conjunto da obra é o que vai trazer o melhor resultado para o paciente. E quais são os casos mais comuns, né? Porque quando a gente fala dor nas costas, a gente está falando de uma maneira muito generalizada, né? Mas tem lombar, tem a base da coluna aqui embaixo, né? No ossinho, do cóccix. Então, quais são os casos mais comuns que o senhor tem atendido? Os casos mais comuns que a gente acaba pegando são tensões musculares mesmo, não pela postura em si, mas pela falta da prática de atividade física ou por passar muito tempo na mesma posição, da mesma maneira. E isso acaba entrando em conjunto que boa parte dessas pessoas acabam desenvolvendo problemas do nervo ciático. Então, os casos mais comuns que eu acabo pegando hoje em dia na minha clínica, no meu consultório, são pacientes com uma lombalgia, né, a dor nas costas, mais provocada por uma tensão excessiva e a falta de atividade física, e associado a um desconforto do nervo ciático. E aí o tratamento ele acaba sendo diferente de um caso para o outro, né? Tudo vai variar dependendo da avaliação. Mas o que se vale destacar é que algo gritante é assim: pacientes que têm problema no ciático, a gente tem que evitar alongar o nervo. Pacientes que têm problema somente na coluna lombar, a gente pode acabar realizando alongamentos. E quanto o estresse influencia nisso? Porque tem muita gente que sente dor aqui nessa região, né? Nas costas aqui, no comecinho, do ombro aqui para baixo, por conta do estresse. Isso também tem sido cada vez mais comum, imagino. Mais comum mesmo. O estresse, ele tá no topo do que acaba desencadeando um desconforto na coluna. Então, não só nessa região aqui, mas normalmente pessoas que apresentam uma tensão aqui, essa tensão repercute para a base da cabeça, na região da nuca, e dependendo da pessoa até
chega a desencadear dores na articulação da boca, na ATM. Então a pessoa ela acaba rangendo os dentes, ela pressiona toda essa região, o que acaba causando todo esse desconforto, o famoso bruxismo, né? Então o estresse ele acaba gerando todo um aumento de percepção do que está acontecendo no corpo e aumentando toda essa tensão muscular. Então pensa que a pessoa já passa o dia inteiro sentada. Só as mesmas musculaturas estão trabalhando para manter essa postura dela. A musculatura está tensa. Essa pessoa já está estressada no ambiente de trabalho, a tendência é tensionar mais ainda essa musculatura. Então o estresse ele é um dos maiores agravantes de um desconforto na coluna. E quando a gente pensa em atividade física como forma de prevenção, qualquer atividade física, uma caminhada, por exemplo, resolve? Ou existem atividades físicas específicas para a prevenção da lombalgia? Na verdade, tudo tem um começo e um avançar, né? A caminhada, eu costumo dizer que ela é ótima para quem está iniciando. Então, Vitor, eu não faço nada, eu sou sedentário, eu não faço atividade física, eu estou sempre sentado, ou eu fico muito tempo em pé parado no caixa, no balcão, não faço nada. Então, eu costumo orientar, comece com uma caminhada. Por quê? Porque o corpo da pessoa ainda não está preparado para realizar uma atividade física. Então, esse é um grande erro que a gente escuta muito por, tem que fazer atividade física. A pessoa pega e se matricula numa academia, bota um monte de peso, ou inventa de correr uma maratona de um mês para o outro, e o que acontece? O excesso de sobrecarga de exercício acaba prejudicando o corpo dessa pessoa, porque ela não tem uma capacidade, o músculo dela não está preparado para tanto exercício. Por isso que eu costumo iniciar, começa uma caminhada de 20, 30 minutos. Às vezes tem pacientes que não toleram nem isso. Então a gente começa, caminha 10 minutinhos, dá uma volta na quadra. E aos poucos vai ganhando confiança, resistência. A partir daí a gente começa a pensar, bom, tá bem com uma caminhada, não tá sentindo mais aquele desconforto forte na coluna? Pode começar com um yoga, pode aí sim começar uma musculação, um exercício físico, natação é ótimo, pode começar a correr. A gente tem medo de correr porque acredita que correr, o impacto da corrida, né, vai prejudicar a coluna. Só que hoje em dia já tem estudo americano mostrando que quando pessoas que correm têm um disco da coluna mais forte do que as pessoas que não correm. Então olha só que interessante, a gente às vezes evita algo porque acredita que vai piorar, só que na verdade se a gente for de forma gradativa, melhorando de pouquinho em pouquinho, realizando os exercícios de pouco em pouco, até o corpo ganhar resistência e força, a atividade física, ao invés de piorar a minha condição, ela vai deixar a minha coluna cada vez mais forte. Entendi. E aí, como a gente tem uma vida cada vez mais sentados diante das telas, diante dos computadores, a orientação é essa mesmo, de levantar a cada meia hora, 40 minutos, dar uma volta, esticar o corpo. Qual seria a orientação correta, doutor? Perfeito, querido, perfeito. Essa é a orientação que a gente acaba passando para os pacientes. Então, evita ficar muito tempo na mesma posição. Então, pode perceber que normalmente a gente passa o nosso dia inteiro tentando buscar sempre uma postura mais reta e perfeita possível. Só que a gente não consegue manter essa postura muito tempo. Não consegue? A gente não acaba sentindo, às vezes, algum desconforto na coluna, é difícil manter essa postura. Isso acontece porque acaba forçando muito a musculatura, o músculo ele cansa. Então é essencial que a gente cruze uma perna, cruze outra perna. Isso vai variar os músculos que estão trabalhando, isso vai variar as articulações, tanto do quadril, da coluna, do sacro, que a gente diz, que isso vai fazer o quê? Distribuir a carga. É como se numa empresa só os mesmos funcionários estivessem trabalhando. Se só os mesmos funcionários trabalham, o que acontece? Só os mesmos cansam, ficam sobrecarregados. Se eu vario a minha postura, se eu levanto, se eu me alongo um pouco, se eu dou uma caminhada, se eu vou lá pegar um café, pegar uma água a cada meia hora, 25 minutos, 40, o que acontece? Eu faço movimentação, eu distribuo a carga, eu faço vários músculos estarem trabalhando ao mesmo tempo, e isso tira a sobrecarga dos mesmos músculos. Dessa maneira não acaba gerando uma tensão e excesso nos mesmos locais. Então essa é a orientação perfeita. Realizar pausas, dar uma caminhada, esticar um pouco a coluna.
e principalmente relaxar um pouco a coluna ao longo do dia. Eu vejo muito paciente quando eu pergunto, relaxa a coluna. Ele me responde, eu não consigo, eu não sei. Por quê? Porque a gente é ensinado a tentar forçar sempre a mesma postura o dia inteiro. Isso, a longo prazo, acaba prejudicando. A coluna também precisa descansar, respeitar o próprio corpo. É por isso que depois de muito tempo na mesma posição, parece que o corpo pede para a gente ficar de uma maneira diferente. É os músculos querendo dar uma relaxada, uma descansada. Doutor, quando é que a gente tem que acender a luz amarela e procurar um especialista? Em que momento dessa dor? Nossa, porque às vezes a gente tem uma dorzinha aqui, tem uma dorzinha ali, hoje dói, amanhã dói, depois de amanhã não dói. A gente vai jogando para frente, né? A gente vai procrastinando a ida ao médico. Mas qual é o momento em que a gente tem que acender a luz amarela e procurar um especialista? Então, assim, acordei hoje com desconforto na coluna, vamos pensar dessa maneira. Hoje eu, Vitor, acordei, minha coluna tá meio tensa, né? Comecei a caminhar, voltei minhas atividades de vida do dia a dia. Nesse dia, normalmente, a dor não passou. No outro dia, acordo com uma dor maior ainda. Conforme vai passando o dia, ao invés da dor dos dias, ao invés da dor aliviar, ela vai piorando, é um sinal de eu acender um alerta e dizer, opa, alguma coisa tá errada aqui. Eu não tô mais dormindo direito por causa da minha dor nas costas, eu não consigo mais brincar com meu filho, com a minha filha, eu não consigo mais trabalhar porque essa dor tá me incomodando. Em casos mais graves, a pessoa começa a dizer, Vitor, a minha perna, eu não sinto mais ela direito. A minha perna falha, minha perna tá formigando. Tudo isso eu preciso buscar um especialista. Mas vamos deixar bem claro que grande parte dos desconfortos na coluna se resolve com mudanças básicas de hábitos do dia a dia, que nem a gente veio falando, de começar a dar uma caminhada a mais, cuidar um pouco mais do estresse, evitar ficar muito tempo sentado, evitar muito tempo na mesma posição. Isso já vai trazer uma diferença enorme para o teu dia a dia. Se mesmo fazendo essas mudanças básicas, de mudar a postura, começar a fazer uma atividade física, começar a se alongar um pouquinho mais, começar a cuidar mais do sono, da alimentação, e mesmo assim a tua dor nas costas não passar, aí vai atrás de um profissional. Além do mais, se começar a descer uma dor pela perna, formigar a perna, gerar uma dormência, a pessoa não sentir a ponta dos dedos da perna, ou muitas vezes até dos dedos da mão, não está sentindo isso, busca um profissional, que isso é um sinal de que tem alguma pressão, alguma compressão em algum nervo. Não necessariamente é uma hernia de disco ou decorrida de um desgaste, mas sim muitas vezes é uma tensão no trajeto desse nervo. Isso tudo tem que ser avaliado, porque pode acontecer de ter uma compressão no nervo e não ser problema da coluna mesmo em si, mas sim de uma tensão da musculatura no trajeto desse nervo. Então esses são os sinais. Uma dor que passa de 2 semanas e olha, tá só piorando, Vitor, começou a doer pela perna, eu não tô mais sentindo minha perna direito, tá formigando, tá faltando força, busca ajuda. Acende o alerta e quanto antes de buscar essa ajuda, mais fácil é de resolver. O que acontece é que a maioria das pessoas deixa de procurar ajuda só quando não consegue mais dar conta, só quando nenhum remédio faz mais efeito, a automedicação, que a gente diz, as pessoas começam a tomar Dorflex, falou com a vizinha que tomou outro remédio, toma que é bom, a pessoa sai tomando o remédio, quando nenhum desses resolve, ela busca ajuda. Aí às vezes o tratamento acaba sendo mais demorado e mais difícil. Doutor, queria que o senhor deixasse os seus contatos, né? Para que a gente continue conversando a respeito do assunto, as pessoas que estão acompanhando Notícias do Bem possam saber mais também a respeito do seu trabalho. Como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Claro, eu tenho o meu Instagram que é @fisiovictorcardoso, tá? Então quem quiser me seguir, pode ir lá que todo dia eu posto dicas, todo dia eu tô conversando com o pessoal, mostrando tudo que é bom para a coluna e o que não é, falando quando que deve se preocupar, quando que não deve, esses sinais que a gente pode mudar, pequenas dicas que eu estou dando todo dia,
todo dia mesmo. E quem quiser me mandar uma mensagem, marcar alguma coisa no meu WhatsApp é 549-9927-9857. Então, quem quiser, manda uma mensagem, manda lá que a gente pode estar conversando e resolvendo algum problema teu mais grave. Ana, tá aí, @FisioVictorCardoso, tá na tela. Vitor, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-lo. Bom resto de semana aí pela frente, né? E volte sempre. Eu que agradeço, um grande abraço e muito obrigado pelo convite.